Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 9. Hoje eu tentarei ser um pouco mais breve com os irmãos, para falar a verdade, quase que eu não conseguia pregar, enquanto eu estou me recuperando ainda. O pastor Jardel mandou tomar um mel e vim aqui, nem que seja para dar um resumo para os irmãos. Então, metade da igreja ora pela pregação, a outra mensagem ora pelo pregador. Tá? Nas quintas-feiras, no Alto da Brasília, nós estamos estudando com os irmãos o Evangelho de Marcos, com os irmãos que estão ali, novos convertidos, porque dos 4 evangelhos, o melhor para se trabalhar com novos convertidos, com pessoas que estão visitando a igreja, é o Evangelho de Marcos. Ele é o mais curto, ele é o mais direto, ele tem um foco muito importante, ele vai direto ao assunto, né? Então você não encontra em Marcos uma genealogia, como se encontra em Mateus e Lucas, você não vê um sermão grande, né? Como nós encontramos no Evangelho de João. Marcos, ele é direto ao ponto, né? Na Bíblia existem somente 3 princípios. O princípio lá de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio de João, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o princípio mais direto e mais simples de todo, que é o que começa o Evangelho de Marcos. Olha aí, Marcos 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então aqui Marcos, ele já deixa claro que o seu propósito é poder falar sobre o Evangelho, a boa notícia acerca de Jesus. Jesus como Cristo, o Messias prometido, Jesus como Filho de Deus, gerado por Deus, tendo a mesma natureza de Deus. Então Marcos, ele vai direto ao ponto. E quando Marcos, ele declara o seu princípio, né, o seu objetivo no Evangelho, lembre-se os irmãos que esse Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro a ser escrito. Então, antes de Mateus, antes de Lucas, antes de João, Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. E quando ele coloca esse no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele traz algumas testemunhas a fim de comprovar que o Senhor Jesus é o Cristo, Filho de Deus. No versículo 2 e 3, Marcos, ele já apela para as Escrituras, quando ele diz como está escrito, né? Então ele reúne alguns versículos bíblicos do Velho Testamento que apontam para Jesus como Messias. Então ele parte da Bíblia para poder falar quem Jesus é, e parte da Bíblia para poder falar que havia um precursor antes de Jesus. Depois, a segunda testemunha que Marcos chama é o profeta João Batista, que vai aí do versículo 4 até o versículo 8. João Batista, ele trata aqui como um profeta que foi levantado por Deus para pregar contra o pecado de Israel, para anunciar um batismo para perdão dos pecados, para preparar o povo para o Messias. E esse profeta também fala de Jesus como sendo Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido. E então, Marcos, ele fecha esse quadro chamando a última testemunha. Não mais escrituras, não mais um profeta, mas agora Marcos apela para a testemunha final, a mais importante, a mais proeminente, a mais perfeita, e essa testemunha é o próprio Deus, que é o que nós vamos ler hoje, essa noite, do versículo 9 até o versículo de número 11. Todo mundo encontrou? Diz assim: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento onde estamos reunidos com o teu povo, Pai, na tua presença, para ouvirmos a tua palavra, para ouvirmos a tua voz, Senhor. Pai, estamos diante de ti com muitas debilidades, Pai, com muitas fraquezas. Nós rogamos o teu Espírito Santo, Pai, para que a glória seja tua, Senhor, para que o teu povo receba da tua parte um alimento para fortalecer a fé, Senhor, para abrir nossos olhos para a tua grandeza,
principalmente para o Senhor Jesus, Pai, a qual o Senhor nos deu para nos substituir, Senhor Deus, para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar e nos dar vida e vida com abundância. Pai, essa noite, que o Senhor Jesus seja engrandecido e glorificado aos olhos do teu povo. É o que nós choramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse episódio, nesse clímax que Marcos coloca, que é o último momento, a última testemunha, que ele vai invocar a fim de provar que Jesus é o Filho de Deus, ele fala acerca do próprio Deus, testificando Jesus por ocasião do batismo de Jesus, por ocasião do batismo de Cristo. O batismo de Cristo, ele tem que ser para nós um daqueles momentos singulares na vida de Jesus. Quando nós falamos sobre Jesus e a sua vida, logo nós lembramos da sua morte e da sua ressurreição, mas nós também devemos enquadrar nesses momentos fora do normal o batismo, esse momento incrível, extraordinário, que foi tão importante que lá em Atos capítulo 1, por exemplo, só poderia ser apóstolo aqueles homens que estiveram no momento do batismo de Jesus. Ou seja, nesse momento que nós lemos o batismo de Cristo, os apóstolos já estavam lá. Eles ainda não teriam ideia, do que ia acontecer, mas esses homens já estavam ali preparados por João Batista para a chegada do Messias. O batismo de Cristo, ele é um momento extraordinário na história da humanidade, porque pela primeira vez, Deus, de uma forma trinitária, se manifesta aos olhos do seu povo. Nunca em toda a história de Israel, o próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se apresentam numa comunhão pessoal que parece que eles ignoram o profeta e o resto da multidão e começam a conversar entre si. Nós temos diante de nós um espetáculo, algo fora do comum, algo extraordinário, que nos relembra, na maneira como Marcos coloca, a própria criação. Como ele diz no princípio, lá na criação, nós temos o Pai reunido como Criador, nós temos o Filho como a palavra da vida, nós temos o Espírito Santo que pairava sobre as faces das águas. Mas aqui não, aqui nós temos o Filho, a palavra encarnada, a palavra como homem na beira do Jordão. Nós temos o Espírito Santo não pairando sobre a face das águas, mas pairando sobre Cristo, sobre Jesus. E nós temos o Pai não falando com o universo, mas se dirigindo ao próprio Filho. Nós temos então, irmãos, um momento extraordinário que Marcos nos relata, onde a Trindade Santa, o nosso Deus Santo, o nosso Deus Trino, Pai, Filho e o Espírito Santo, eles se reúnem de uma forma que jamais aconteceu e nem vai acontecer aqui nesse lado da eternidade. O Espírito Santo, ele nunca havia aparecido nas Escrituras como uma pomba. E depois que ele desce em forma corpórea, nunca mais ele vai se manifestar dessa forma. O Pai falando dos altos céus, isso só vai acontecer mais 2 vezes. Uma no Monte da Transfiguração e a outra faltando alguns dias para a morte de Cristo. Então aqui nós temos uma manifestação da Trindade que nunca havia acontecido na história humana. Então, o que Marcos coloca para nós, essa primeira aparição de Jesus no Evangelho, salta os nossos olhos e nos revela a grandeza de quem Jesus Cristo verdadeiramente é. Como Jesus realmente é excelente. E o que eu desejo fazer com os irmãos no estudo do batismo de Cristo é colocar esses textos na medida em que o próprio Marcos coloca. Você percebe então que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito, e Marcos ele dedica um versículo para cada uma das pessoas. No versículo 9 ele apresenta o nosso Senhor Jesus. No versículo 10 ele apresenta então o Espírito Santo, e no versículo 11 então o Pai é apresentado testificando do Filho. Nós vamos olhar para esse momento especial registrado por Marcos e tentar ter essa visão extraordinária que a Bíblia nos apresenta acerca da Trindade. Então vamos para o versículo de número 9. Aqui, lembre-se, é a primeira vez que Marcos vai apresentar Jesus no seu Evangelho. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão.
Marcos, ele apresenta a entrada de Cristo no batismo totalmente diferente daquilo que ele falou sobre os batizados por João antes de Cristo. Se você olhar o versículo de número 5, ele vai dizer: e toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com João Batista e eram batizados por ele no Rio Jordão. E quando a multidão costumeira aos pés de João Batista eram os grandes da elite, que saíam de Jerusalém, do centro religioso de Israel, que saíam da Judeia, Jesus ele é apresentado como vindo de Nazaré da Galileia. Nazaré da Galileia ficava um pouco mais ao norte de Israel e não era um local tão especial assim para de onde o Messias pudesse vir. Na verdade, a Galileia era um conjunto de moradores ali, que haviam judeus, mas na sua grande maioria participava ali naquele lugar pessoas que não eram judias, muitos gentios. Tanto é que ela era apelidada, né, de Galileia das Nações, Galileia dos gentios, porque ali, apesar de ser um local de Israel, por causa da tomada de Israel por outros povos, acabou se predominando ali outras nações. Então, Jesus ele vem de um lugar que não é o centro religioso de Israel, pelo contrário, é um lugar desprezado, deixado de lado, a ponto de que lá na frente, quando algumas pessoas descobrem que Jesus veio de Nazaré da Galileia, eles, ao mesmo tempo, desencorajaram a fé em Jesus. Como pode Deus levantar um profeta lá de Nazaré da Galileia? Era um lugar onde eles jamais imaginariam que Deus pudesse levantar o Messias. Por outro lado, a Bíblia, lá no capítulo 9 de Isaías, né, já havia predito que o povo da Galileia, o povo que habitava em trevas, iriam ver uma grande luz. E uma grande luz queria raiar para salvar os gentios. Aqueles fariseus não tinham ideia disso, mas Cristo, ele veio justamente de um lugar onde ele cresceu sem ser notado. Ele cresceu num lugar onde não era o grande centro religioso, não era o grande lugar onde as pessoas estariam esperando o Messias. Cristo, ele cresceu num lugar de escolha própria, cumprindo as profecias do Velho Testamento, um lugar onde ele poderia ficar sem ser notado, sem chamar a atenção de ninguém. Ele era mais um homem que estava ali morando em Nazaré da Galileia, distante da grande comunidade judaica. No entanto, Marcos ele vai dizer que naqueles dias, ou seja, no dia que João Batista começou a pregar, começou o seu ministério, começou a chamar o povo para o arrependimento, com toda certeza a mensagem de João Batista correu por toda a Judeia, correu por Jerusalém e chegou também em Nazaré da Galileia. Quando chega a mensagem lá e que Jesus sabe que João Batista começou o seu ministério, com toda certeza Jesus sabia que também era a hora dele começar o seu ministério. Quando João Batista, o precursor do Messias, começa a se mover, começa a pregar, começa a batizar, começa a separar aqueles que seriam convertidos e depois seriam discípulos de Jesus, então Cristo sabe que aquele é o momento onde ele deveria se apresentar a Israel como Messias. Então ele sai de Nazaré da Galileia, sai do lugar onde ele estava escondido, estava vivendo a sua vida e vai então se encontrar com João. Agora, o interessante é que no versículo 9, Marcos ele diz, né? E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Esse texto, ele quebra completamente o contexto. Por quê? Porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. Era um batismo de confronto do pecado. O batismo de João simbolizava o lavar do pecado, da sua imundície. O pecador confessando diante de Deus que ele era imundo, que ele era impuro. Então ele queria, como um símbolo externo, ser batizado para simbolizar que ele estava querendo ser limpo por Deus, para levar um compromisso diante de Deus. O grande problema é o quê? É que Jesus, ele vai até João Batista para ser batizado, para participar desse batismo de arrependimento. Marcos não coloca, mas o evangelista Mateus diz que quando Jesus chega perante João Batista para ser batizado, João Batista o para e diz: não, o que é isso? Sou eu que preciso ser batizado por ti e tu vem a mim para ser batizado? Ora, o batismo de João é um batismo de arrependimento, é batismo de pecado. Jesus pecou? Jesus era um pecador?
Jesus teria cometido algum erro, alguma falha? Claro que não. O testemunho de João comprova que aquele homem era perfeito, sem pecado, a ponto dele não querer batizar Jesus. No entanto, Jesus insiste para ser batizado por João. A multidão que estava ao redor, se tivesse prestando atenção na cena, né? Quando Jesus chegasse para ser batizado, ia estranhar primeiro o bate-boca, né? Jesus querendo ser batizado e João não querendo batizar ele. E então Jesus vence a discussão. João Batista batiza Jesus, mas Jesus não confessa nenhum pecado. Diferente de todos os outros, ele entra nas águas do batismo sem confessar nenhuma culpa, sem confessar nenhum pecado. E a pergunta que fica para todos nós é: por que Jesus queria se batizar se Jesus não tinha pecado? Por que Jesus queria passar pelas águas do batismo se ele próprio não havia pecado uma única vez e nem poderia para ser o nosso representante? E a resposta, irmãos, curta e grossa e mais simples, é a seguinte: quando Cristo vai até João Batista para ser batizado, ele estava assumindo publicamente a sua missão como Messias, o Cristo de Israel. Aquele momento era o momento onde ele entraria na fila dos pecadores para assumir a nossa posição diante de Deus, para assumir e tomar o nosso lugar diante de Deus. Cristo estava tomando a nossa identidade de pecador. Os pecadores deveriam ser batizados. Cristo não era pecador, mas nesse batismo ele estava assumindo publicamente a nossa posição. Estava tomando o nosso lugar diante de Deus. Ele estava assumindo a nossa culpa diante de Deus e se identificando com os pecadores para ser batizado. No Evangelho de Mateus, ele olha para João Batista e diz: eu preciso ser batizado para que se cumpra toda a justiça de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que era justo diante de Deus se fez pecado, para que nós que somos pecadores fizéssemos justiça diante de Deus. Cristo estava assumindo o nosso lugar. A partir daquele momento, a partir do batismo, ele estava assumindo publicamente que ele estaria tomando o nosso lugar. Em outras palavras, você que está aqui, você já se batizou nas águas? Você já se batizou? Você assumiu a responsabilidade de ser um pecador quando foi se batizar? Você assumiu que queria viver para Deus a partir do momento daquele batismo e era um compromisso sério? Portanto, Cristo, quando se batizou, ele assumiu o seu lugar de pecador. Ele assumiu o nosso lugar de pecador diante de Deus. Ele entrou na fila dos pecadores para ser tratado como pecador, tomando para si a responsabilidade. Aqui, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, não é o Pai que está assumindo o nosso lugar, não é o Espírito Santo que está assumindo o nosso lugar, é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus eterno, a palavra encarnada, que está tomando o nosso lugar para ser batizado. O batismo de Jesus, portanto, irmãos, é um assumir publicamente que ele veio para tomar o nosso lugar diante de Deus, assumir nossa culpa, assumir nosso débito, assumir a nossa posição de pecador e trocar de lugar conosco já publicamente a partir daquele momento. No entanto, diferente de todos que foram batizados antes dele, alguma coisa fora do normal aconteceu. Olha o que diz o verso 10. E logo que o Senhor Jesus saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Quando Cristo assume o nosso lugar, passa pelas águas do batismo, e quando ele sai das águas do batismo, ali na beira do Jordão, Marcos não coloca, mas Lucas diz que enquanto Cristo fez uma oração após o batismo, então os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele. O que é extraordinário aqui é que a palavra que Marcos utiliza para dizer que os céus se abrem, a palavra não dá a ideia de uma cortina de teatro que está abrindo, e nem um rolo que está sendo desenrolado. Essa palavra aqui é usada no Velho Testamento para quando Deus ele abre o Mar Vermelho. Quando o Mar Vermelho ele se rompe abruptamente para o povo de Israel passar. É a mesma palavra que Marcos vai usar depois, quando Cristo morre na cruz e o véu do templo é rasgado. O que Marcos está dizendo é que quando Cristo saiu das águas do batismo, os céus foram rasgados, foram abertos.
Os céus não abriram-se como uma cortina, se rasgou como véu. Não foi as nuvens que se separaram, foram os céus que foram rasgados. No Velho Testamento, sempre quando os céus são abertos, Deus ele traz uma revelação dos céus para a terra. Ou como acontece em Apocalipse 4, quando João vê uma porta aberta nos céus e ele vai dizendo, sobe para cá. Aqui está totalmente diferente. Quando os céus se rasgam, não é um profeta que é levado da terra para os céus. Não é o homem que recebe uma revelação de Deus, mas é os céus que é transportado para a terra. É o Espírito Santo que desce, que sai do lugar onde ele estava e desce de forma corpórea. O que acontece aqui, irmãos, é uma manifestação extraordinária da parte de Deus, o Espírito Santo. Parece a oração de Isaías, né, no capítulo 64, no versículo 1, o profeta ele orando, ele diz, quem dera se rasgasse os céus e descesse. É isso que acontece. Os céus eles são rasgados e o Espírito Santo desce sobre Jesus de forma corpórea, como uma pomba, e paira sobre Jesus. Todas as profecias do Velho Testamento que se relacionam com o Messias, diz que Deus haveria de derramar sobre o Messias o Espírito Santo sem medida. Ele receberia o Espírito de súplicas, o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento. Ele receberia o Espírito sem nenhuma medida, o Espírito em sua plenitude. Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, é totalmente diferente de qualquer outro que é ungido no Velho Testamento. Por exemplo, quando Davi foi ungido, o profeta derramou sobre ele um azeite, que é um símbolo do Espírito Santo. Quando os sacerdotes eles eram ungidos, então um óleo era derramado sobre eles, que era o símbolo do Espírito Santo. Aqui não tem símbolo, aqui é o próprio Espírito. Aqui não é um azeite descendo, é o próprio Espírito Santo. Não tem um profeta derramando sobre ele, é o céu se rasgando e o Espírito descendo. E o interessante é que, pela primeira vez na Bíblia, e nunca mais, o Espírito Santo ele se manifesta como uma pomba descendo sobre Jesus. E aí, hoje em dia nós temos aqui no Brasil, né, a pomba da paz, não é? O pessoal diz, o Espírito Santo, a pomba é a representação da paz. Mas essa é uma linguagem que o povo de Israel não conhecia. Eles não usavam essa imagem de pomba da paz, eles não tinham essa ideia, isso é coisa que a gente trouxe aqui do Brasil mesmo. Pelo contrário, não há menções do Espírito Santo na Bíblia como uma pomba. Quando o Espírito Santo desce na igreja, né, em Atos 2, aí ele vem como línguas de fogo, ele vem como um vento, como o som de um vento, são símbolos do Velho Testamento. O fogo, o vento, são símbolos. Os discípulos reconhecem que é o Espírito Santo, mas aqui, como uma pomba, não existe. É a primeira vez e única que o Espírito Santo ele se manifesta dessa forma especial. Aí ficam os irmãos, né? O que seria, por que o Espírito Santo assumiu então essa imagem como uma pomba? Existem duas explicações que os irmãos costumam dar. A primeira é que a pomba é um simbolismo que lembra da época de Noé, quando o dilúvio veio sobre a terra e Noé soltou uma pomba e ela voou e simbolizava um novo mundo, uma nova era para a humanidade. Então as pessoas acreditam que quando o Espírito vem como uma pomba sobre Jesus, está inaugurando uma nova era, o reino do Messias, um novo momento que estava vindo sobre a terra. É interessante, mas eu não sou nessa linha, né? Eu acredito, pelo menos pelo contexto, que a ideia que Marcos coloca ainda é a mesma ideia do princípio de Gênesis. A palavra que ele usa aqui, o Espírito Santo voou sobre ele, em algumas versões diz que ele pousou, que ele parou, que ele pairou. Essas palavras é a mesma palavra usada no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 2, quando diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, sobre a face das águas. E a palavra pairava sobre a face das águas não era um voar por cima, dá a ideia como se fosse uma ave que está chocando o ninho, dá a ideia de que o Espírito Santo estava pairando sobre a criação, como se estivesse chocando a criação para a manifestação então de novos céus e nova terra, para então quando a criação começasse a brotar, é como se o Espírito Santo estivesse
pairando, a ideia que se dá, pelo menos nessa mesma palavra de Gênesis, é a ideia de que o Espírito Santo estava revestindo o Senhor Jesus do seu poder, assim como fez na criação, para que houvesse vida na criação. Era como se o Espírito estivesse revestindo o Senhor Jesus para a sua missão como Messias. No batismo, Cristo assume nosso lugar. Com a descida do Espírito Santo, ele está sendo capacitado por Deus para poder agir em nosso lugar. Ele está sendo revestido pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Então, quando os homens olham para Jesus fazendo milagres, expulsando demônios, mais uma vez, Cristo não faz isso por causa do seu poder divino. Jesus não faz isso porque ele é Deus, ele cura, porque ele é Deus, ele expulsa o demônio, porque ele é Deus, então ele sabe o futuro. Não é. Cristo, quando ele assume a natureza humana, ele realmente age como homem e ele depende do seu poder apenas do Espírito Santo. Quando ele curava pelo poder do Espírito. Quando ele recebia uma revelação, ou quando ele dizia que não sabia de alguma coisa, como por exemplo nem o dia nem a hora que ele voltaria, é porque o Espírito Santo não havia lhe revelado. Como homem, Cristo não usou a sua natureza divina para poder facilitar a sua missão. Como homem, ele teve que depender do Espírito Santo, como Moisés, como os profetas, como você, como eu. Ele foi completamente homem, 100% homem, e precisou depender completamente do Espírito Santo para tomar a sua lição. É por isso que, quando ele expulsa os demônios, e os fariseus dizem que ele está fazendo isso pelo poder do demônio, ele diz: olha, vocês não estão blasfemando contra mim, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque ele expulsava mediante o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito vindo sobre Jesus ali naquele momento era um revestimento público de que Deus estava capacitando Jesus para a missão de nos assumir como pecador diante de Deus. Ele estava tomando nosso lugar e sendo capacitado como homem a receber do Espírito Santo uma plenitude sem medidas para viver em completa dependência de Deus. Não existe um homem mais cheio do Espírito Santo do que Cristo. Mesmo sendo Deus, mas ele como homem foi revestido, se prendeu, dependeu completamente do Espírito Santo, como homem. Então o Espírito Santo, quando ele vem para capacitar Cristo. E em terceiro lugar, para nós partir para o final, verso de número 11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Cristo assume nossa posição. O Espírito reveste o Senhor Jesus para assumir nossa posição. E por fim, nós temos o Pai dando o último testemunho que Marcos registra sobre o Senhor Jesus. Nesse testemunho de Deus, que o próprio Pai dá acerca do Filho, duas coisas nós precisamos lembrar. Primeiro, esse testemunho é final. Nunca na história dos profetas Deus se dirigiu a um homem e disse: Tu és meu filho amado. Nunca. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus chamou Daniel como um servo e homem de oração. Deus chamou Moisés como um servo de Deus. Mas nunca ele se dirigiu a alguém e disse: Tu és o meu filho amado. Essas duas frases, na verdade, que ele diz, são duas citações do Velho Testamento que são dadas somente para o Messias, e Deus ele reúne essas duas palavras messiânicas e entrega para Jesus. Tu és o meu filho amado, está lá em Salmo 2, versículo 7. E ele diz: E em ti eu me comprazo, a minha alma se satisfaz em ti. Isso está em Isaías capítulo 42. Aqui fecha a história. Não precisa de outro testemunho, não precisa de outro pensamento, não precisa de mais nada. Se o próprio Deus testifica de Jesus como seu filho amado, que satisfaz a sua alma, acabou. Os judeus estão esperando o Messias em vão. Não vai vir outro Messias,
não vai vir outro profeta, não vai vir outro homem, nunca mais. Os céus se abrirão, o Espírito descerá e o Pai chamará alguém de meu filho amado. Isso aconteceu uma vez por todas no batismo. João Batista, de João capítulo 1, ele vai dizer que viu quando o Espírito Santo desceu sobre Cristo e a voz foi ouvida. Isso foi testificado. Marcos está registrando para nós o que aconteceu e que os outros apóstolos ao redor também viram e também testemunharam, que o próprio Pai olhou para Jesus e testificou dele. Esse é o testemunho final. E esse testemunho final, em segundo lugar, nós podemos observar a palavra do testemunho é dividida em duas partes. Primeiro, tu és o meu filho amado. De uma forma muito clara, o Pai está testificando do seu amor para o Filho. E o que eu acho maravilhoso aqui nessa cena do batismo é como que João Batista e a multidão fosse ignorada. Aqui existe uma conversa trinitária, irmãos, entre o Pai e o Filho e a presença do Espírito Santo. O Pai, ele olha para o Filho e testifica do seu amor para o Filho. E o Filho recebe o testemunho do Pai. E o Espírito Santo é como se fosse um laço de amor que junta o Pai e o Filho numa só comunhão. Lembra de Romanos 5,5? O Pai derrama o seu amor em nós pelo seu Espírito Santo. A maneira do Pai provar e testemunhar o seu amor a nós é pelo Espírito. Quando o Pai envia o Espírito a Jesus de forma corpórea, ele está testificando do seu amor ao próprio Filho, de uma maneira especial, singular, que ele jamais fará outra vez. O Filho é o amor eterno do Pai. O Filho é o prazer do Pai. É o seu Filho amado. É uma conversa trinitariana aqui, manifestada a raça humana na beira do Rio Jordão, onde o Pai testifica do seu amor. E em segundo lugar, muito mais do que isso, além de Cristo ser o seu Filho amado, o Pai declara: em ti, como diz o versículo 10, versículo 11, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou em outras versões, a qual a minha alma se satisfaz. Tanto o Pai ama o Filho, quanto o Filho é suficiente para satisfazer o anseio do Pai. São duas coisas que nem sempre andam juntas. Você pode encontrar vários pais que amam o Filho, mas que infelizmente o Filho não satisfaz o Pai, não compraz o Pai, não traz alegria ao Pai, traz tristeza, traz lamento, traz dor. Mas o Pai ama o Filho, mas o Filho não consegue satisfazer o Pai. Em Cristo isso não se encontra. Em Cristo, tanto Ele é digno do amor do Pai, quanto Ele satisfaz plenamente a pessoa do Pai. É por isso que você pega nos Evangelhos Jesus dizendo: eu obedeço ao mandamento do meu Pai. Eu faço isso para saber o quanto eu amo o Pai. Eu faço isso para a glória do Pai. O Filho, ele continuamente vive para o amor, para a glória, para a satisfação da alegria do Pai. Ele preenche o Pai de forma plena. O Pai aqui, ele testifica tanto no seu amor ao Filho, quanto ele diz que o Filho é suficiente para satisfazer o Pai. Nós não somos. Nós pecamos, nós não satisfazemos a lei, mas Cristo satisfaz. Nós não satisfazemos uma vida perfeita, mas Cristo satisfaz. Nós não conseguimos preencher todos os mandamentos da lei, mas Cristo consegue. Ele é o homem perfeito, a segunda pessoa da Trindade, que plenamente satisfaz o anseio do Pai. No final das contas, esse momento, esse espetáculo do batismo é como se fosse uma coroação real, onde a Trindade se reúne pela primeira vez publicamente para dizer: agora sim, Cristo está pronto para ir e tomar as nossas dores. Agora sim, Ele vai começar o ministério público. Ele vai ser levado para ser tentado e vai vencer a tentação. Ele vai ser levado para poder curar os enfermos, Ele vai curar. E Ele vai expulsar demônios, e Ele vai pregar o Evangelho aos pobres e anunciar a salvação aos perdidos. E Ele vai alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Ele vai ser pego, Ele vai ser morto, crucificado, mas Ele vai ser ressuscitado e vai ser assunto aos céus. E agora, à destra de Deus, Cristo, assentado lá, Ele derrama do seu Espírito sobre a sua igreja, e os seus escolhidos são reunidos através da sua igreja. Ele está
completamente preenchido e capacitado nessa cerimônia real e trinitária para fazer a obra da redenção. Aqui existe um encontro maior do que a criação, né? O salmista diz que a criação foi feita pelos dedos de Deus. E Lucas diz que a nossa salvação foi feita pelo braço de Deus. Foi muito mais usado para nos redimir do que para nos criar. Para nos salvar do pecado do que para nos criar do nada. E é maravilhoso pensar que essa trindade santa, reunida de forma gloriosa na beira do Rio Jordão, está lá por nós, pecadores. Por nós que somos falhos. Por nós que somos fracos, para nos salvar. E eu não posso terminar essa mensagem desse batismo extraordinário de Cristo sem trazer pelo menos 3 aplicações. E a primeira é muito clara para todos vocês, e é uma aplicação solene. Nesse batismo do Senhor Jesus, Ele está se identificando conosco. Ele está se identificando com o pecador para nos salvar. Ele está tomando o nosso lugar, assumindo nossa postura. Portanto, se apegue a Cristo como seu Salvador. A palavra está encarnada, está sendo batizada. Mas como diz Marcos, isso é só o princípio do Evangelho. Ele está tomando o teu lugar. É o princípio do Evangelho. Esse Cristo que começa no batismo, batizado pelo profeta, termina crucificado pelos romanos. Que começa assumindo o teu lugar, sendo lavado pela água, termina sendo manchado pelo sangue. Que começa tendo o testemunho do Pai, termina abandonado pelo Pai, por causa dos nossos pecados. Ele está assumindo o teu lugar de pecador. Você tomou as águas do batismo porque é um pecador. Cristo fez isso por nós. A salvação é por nós, por amor a Deus, para a sua glória e salvação a nós. Se você ainda não passou pelas águas do batismo, se você costuma ouvir, passar o tempo ouvindo a mensagem do Evangelho, que essa seja a mensagem que lhe tire essa decisão. Você precisa passar pelas águas do batismo. Você precisa tomar a sua posição. Você precisa assumir o lugar que é lhe dado por graça, por aquele que tomou o teu lugar de graça. Ele assumiu o nosso lugar quando se colocou ali para ser batizado. Aqui é só o princípio do Evangelho, mas o Evangelho vai além. Fala de um Cristo morto, crucificado e ressuscitado. Portanto, se agarre àquele que tomou o teu lugar para passar pelas águas do batismo. Em segundo lugar, essa passagem é trinitária, mas é cristológica. Jesus está se batizando. O Espírito desce sobre Jesus e o Pai fala de Jesus. Cristo é o centro desse texto. Cristo é o centro dessa mensagem. Em outras palavras, a segunda aplicação é: se nós queremos mais do Espírito Santo, é a Cristo que nós devemos buscar. É o Messias que foi revestido do Espírito Santo, que assumiu o nosso lugar e que recebeu do Pai o Espírito sem medida. É Ele que é o nosso mediador para nos dar do seu Espírito Santo. Irmãos, se nós não vermos a necessidade do Espírito Santo em nossa vida, nós não veremos a grandeza do batismo de Cristo e a descida do Espírito sobre Ele. O Espírito Santo é aquele que nos dá comunhão com o Pai, nos ajuda contra o pecado, nos santifica, nos fortalece, alimenta a nossa esperança, nos leva a orar e a rogar, que fortalece a nossa fé em momentos de tribulação. Mais do Espírito Santo é o que nós precisamos, a ponto da Bíblia dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, é a Cristo a quem devemos buscar. É a Jesus. Há igrejas que na busca pelo Espírito Santo perdem Cristo, perdem o Messias. Ora, é Jesus que nos dá o Espírito. O Espírito vem para nos falar de Cristo, anunciar a sua grandeza. Uma igreja que é espiritual, mas não é cristológica, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito vem para exaltar Cristo, comunicar Cristo, nos falar de Cristo. Ele propicia para a nossa alma a pessoa de Jesus, em tudo aquilo que Ele é: o nosso sacrifício, o nosso sacerdote, o nosso rei, o nosso profeta, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Isso é o Espírito quem dá. Você quer o Espírito Santo? Vá até Cristo. Vá até Cristo.
Na igreja primitiva, às vezes eles mandavam os apóstolos, né? O apóstolo orava, o Espírito descia. Nos avivamentos de Jonathan Edwards, de John Wesley, George Miller, as pessoas iam atrás desses homens porque eram cheios do Espírito. Nós não precisamos deles, nós precisamos de Cristo. Cristo é quem pode rasgar os céus e nos dar do seu Espírito. Pelo contexto, João Batista fala de batismo com o Espírito Santo. Mas nós podemos precisar do Espírito para a nossa vida diária. E nós devemos buscar Cristo. E para terminar, irmãos, a terceira e última aplicação. Ora, se o Senhor Jesus é suficiente para satisfazer o Deus eterno, Pai da eternidade, Deus infinito, soberano, sábio, glorioso e grandioso, se Cristo é suficiente para satisfazer o Pai, então Ele é mais do que suficiente para satisfazer a nós. É mais do que suficiente para satisfazer você. Às vezes a nossa vida vazia, a nossa vida tediosa, a nossa vida capenga, precisa-se de Cristo. Cristo vai nos preencher. Cristo nos preenche. E na medida que você é preenchido por Cristo para satisfazer a tua alma, o resto da tua vida é um transbordar da vida de Cristo em nós. Quando Paulo diz, sejam cheios do Espírito Santo, aí ele diz para o marido, agora ame a tua mulher, como Cristo amou a igreja. O amor no casamento é um transbordar de Cristo habitando em nós. A mulher é sujeita ao marido. A submissão da mulher como a igreja a Cristo é um transbordar da habitação de Cristo nela, para que ela consiga submeter ao seu marido. O trabalho honesto que é exigido pelo apóstolo Paulo é um transbordar da nossa comunhão com Cristo. Quanto mais íntimo nós somos de Cristo, mais honestos somos nos trabalhos, mais diligentes nos empregos, mais disposto a ajudar nós somos no nosso dia a dia. Em outras palavras, tudo se resume a Cristo e nós. Quando nós temos Cristo, nós temos tudo. Quando nós não temos Cristo, irmãos, nós realmente não temos nada. Esse texto, esse batismo, essa manifestação trinitária que só vai aparecer, veremos pela sua graça na segunda vinda de Cristo. Essa manifestação serve para nos trazer esse exemplo glorioso para nossas vidas. Então, irmãos, em primeiro lugar, se identifique com Cristo no batismo. Ele é aquele que assumiu o nosso lugar. Segundo, nós possamos ir até Ele para receber o seu Santo Espírito, porque Ele recebeu sem medida. E terceiro, que Ele possa satisfazer nossa alma, como foi suficiente para satisfazer a alma de um Deus que é eterno e infinito. Amém? Vamos orar, irmãos, em nome do Senhor.